Uma noite escura, um sítio no interior do Paraná, animais agitados, sons estranhos na mata. E então, algumas luzes estranhas começam a aparecer em cima do morro. O homem que está filmando não é um caçador de disco voador. Ele só trabalha com resgate de animais, mas mesmo assim ele acaba acreditando que está vendo algo fora do comum. Esse homem é o que você já sabe, Mike Leão. Em poucos minutos o que ele gravou deixou de ser apenas um susto rural, só que acabou virando um fenômeno na internet brasileira. Vídeo altamente viralizado e acabou chegando em vários lugares. Só que a pergunta que eu me faço não é se esse vídeo é verdadeiro. A pergunta é outra, e que é muito mais difícil. O que de fato foi filmado? Será que realmente foi um disco voador? Será que isso é verdade? Ou apenas mais alguém tentando te enganar na internet? Mas especialmente o que a Bíblia fala sobre vida em outros planetas. Hoje eu quero apenas reconstruir com vocês esse caso desde os vídeos, do vídeo original na verdade, até as matérias de TV, da nota da FAB aos boatos sobre a BIM e as caças do Google Maps, até a investigação local. E aí nós vamos saber a verdade. Aqui é o Bruno Aleph do 0 a 33 e me acompanhe até o final. Vamos lá. O cenário do caso é a região do Itambezinho, área rural de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. Ali é uma zona de chácara, mata. Enfim, é muito isolado ao ponto de ter poucos vizinhos. A linha visual do vídeo dá para perceber que ela aponta para a direção de São Luís do Purunã, que esse é um pedaço do Paraná onde o relevo e os morros já mudam completamente. A leitura de distância, altura e posição acabam ficando um pouco distorcidos. E esse detalhe geográfico é muito importante, porque quando uma luz aparece ali na linha da serra, numa noite de baixa referência visual, o cérebro humano tenta preencher as informações por conta própria. Ou seja, o que parece estar pairando no meio do céu, em certas condições, pode estar longe, baixo ou no solo. Isso não é uma conclusão ainda, mas é um alerta. Mas quem é Mike Leão, que filmou o suposto disco voador? Ele é um influenciador. Seu conteúdo é ligado à rotina rural, cuidar dos animais. Foi exatamente isso que deu força ao impacto inicial. Muita gente pensou que, como ele não é um cara que mexe com ufologia, por que mentiria sobre isso, especialmente? Falando de alienígena, falando de nave, especialmente como ele estava assustado, pode ser que ele tenha visto algo real. Mas no mundo onde estamos, temos que desconfiar de todo mundo, porque uma pessoa pode até relatar algo com honestidade, mas ainda assim interpretar mal o que viu. Só que ele não só viu, ele filmou. Mas vamos identificar a questão do relato. O caso não começou quando ele filmou, mas como ele diz, observou uma movimentação estranha dos animais ali na chácara dele. Ouviu alguns barulhos vindo da mata, que cavalos estariam correndo e que até uma cerca elétrica pareceu derrubada. Em outro momento, ele descreve ruídos com comparações duvidosas. Em seguida, ele acaba relatando que algo passou por cima da sua casa, que ele acabou achando que era uma nave alienígena gigante. Acaba relatando que o objeto voador que ele viu ficou ali por cerca de 20 a 30 minutos. Mas observe que nessa situação toda, ele está formando no vídeo um núcleo emocional: isolamento, sons de animais, medo noturno, luzes coloridas e percepção de grande escala. E essa é uma combinação perfeita para viralização. Com toda essa situação, onde muitas pessoas ficaram intrigadas, em 1º de junho, a Band Paraná já começa a tratar o vídeo como algo viral e leva o assunto para o programa Bora Paraná. O que era um susto pessoal acabou se tornando uma manchete regional. E o que era regional acabou se tornando nacional. E é claro que páginas de ufologia entraram na roda, perfis generalistas também. Até o governo do Paraná, no seu perfil oficial, entrou nessa brincadeira, com uma postagem de limites interplanetários e pinhão, né? Esse momento é decisivo porque muda a natureza do caso. A partir desse momento ele acaba deixando de ser apenas um evento percebido por uma pessoa só e vira um ecossistema narrativo. E aí virou a grande gladiação na internet. Alguns achando que é verdade, outros achando que é mentira. E agora começa a grande busca pela verdade. No dia 2 de junho, o SBT News acabou publicando uma análise que muitas pessoas entenderam errado. O professor Hernan Mostágio, que é ligado ao Observatório Cosmos e ao Museu de Ufologia, diz não ver naquele primeiro momento sinais de manipulação, edição, grosseria ou alguma geração por inteligência artificial. E aí que aconteceu o grande problema, que muitas pessoas começaram a pegar essa pequena fala e achar que ele estava dizendo que aquilo ali era de verdade, porque ele disse que não tinha manipulação, e pelo fato de não ter manipulação, então possivelmente era uma nave. E esse foi o problema na interpretação da maioria das pessoas. O que ele estava querendo dizer é que não teve manipulação, só isso. O próprio SBT deixou claro que ainda era uma análise inconclusiva, ou seja, ainda tinha muita coisa a se investigar. E ainda no mesmo dia 2 de junho, a FAB, por meio da DCA, que nenhum objeto havia sido identificado
nesse período, objeto estranho, que nenhum aeroporto local observou algum tipo de nave desconhecida passando por ali. Mas isso ainda prova que Mike mentiu? Não, apenas deixa claro que nada foi identificado nesse período. A questão é que quando tudo parecia resolvido, tecnicamente, acabou entrando um outro elemento, um documento misterioso. Mike compartilha nos stories um papel atribuído a Abin, sugerindo contato e reunião. Se isso fosse verdadeiro, o caso daria um salto brutal de temperatura. O problema é que o próprio SBT relata a negativa do órgão. A Abin afirmou não ter entrado em contato com o influenciador e não reconheceu o documento que circulava ali. E agora entra um ponto muito sério, porque ele mostra que o caso deixou de ser só sobre luzes no horizonte e passou a gerar uma camada paralela de boatos institucionais. E geralmente é aí que as narrativas fracas tentam buscar forças emprestadas. E é claro que quando começam a inventar esse tipo de história, colocar documentos que não existem, aí tu acabou com o caso. Como o caso ficou nacionalizado, surgem dois boatos aí. Imagens do Google Maps foram compartilhadas também nas redes sociais como se fosse uma verdade absoluta, como se aquela imagem estivesse trazendo ali o objeto voador não identificado. E na imagem realmente aparece alguma coisa. Só que a própria CNN desmonta essa conexão. Essa imagem que ficou viralizada não é de agora, 2026, ela é de 2023, quase 3 anos antes. E esse ponto ainda ficava 35 quilômetros longe dali. E a segunda história são as dos caças, que acabaram identificando também que não teve nada disso. Em outras palavras, o caso de Ponto Largo é uma situação de desinformação. As pessoas inventam história, crescem muita coisa na internet e acaba não sendo verdade. E agora no dia 6 de junho, esse caso acabou sendo desmascarado de vez. O criador de conteúdo Henrique Pereira, do canal Na Lata Drive, visita o local e acaba desmascarando a situação, pois diz que as luzes que foi filmada naquele momento não são de naves, mas sim de uma pequena chácara ali na região, onde tem várias luzes, que é o vídeo que você vai ver agora. E ele acaba desmascarando, pois na live que ele está produzindo naquele momento, ele entra em contato com a pessoa que está na chácara e pede para desligar as luzes. E ao fazer isso, dá para observar que é algo bem parecido com o que foi filmado por Mike Leão. Ou seja, no meio disso tudo, aquela informação que tinha muita força no início de que realmente era algo da ufologia, algo extraordinário, acaba se tornando algo totalmente explicável e perdeu totalmente a força. E é claro que Mike não aceitou essas informações de forma passiva. No Domingo Legal, ele rebate e diz conhecer a área há muitos anos e acaba atacando as pessoas da região, dizendo que ele já mora há muito tempo ali, então ele identificaria essas luzes antes e não tinha em nenhum dos seus vídeos essas luzes antes, e agora o pessoal tá ali na região tentando lucrar em cima dele. Em outras palavras, o caso ali é muito fraco, não tem como dizer que aquilo ali é uma nave alienígena. Com todas essas informações, com tudo que nós temos, o que dá para entender é que tudo isso é falso. As imagens da câmera são muito fracas, não tem como identificar. A narrativa pode se tornar até interessante, mas não tem informações para sustentar. Logo, esse caso se torna muito fraco e não verdade. Mas em resumo da história, todas as informações são muito fracas. Mas a grande questão é o que a Bíblia fala sobre isso. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que a Bíblia não está interessada em te responder esse tipo de coisa porque ela não foi preparada para ficar te explicando questões de ufologia. Mas ela fala assim de seres não humanos e que Deus criou um universo inteiro para que as suas criaturas o adorem, na verdade. O que a Bíblia descreve são anjos, demônios, querubins, serafins, potestades, mas não como seres extraterrestres, como o caso da situação agora. Só que existe sim relatos de que existe vida em outros planetas, como é descrito no livro de Jó. O grande conflito que está acontecendo ali, no capítulo 1 de Jó, ele descreve que quando os filhos de Deus se apresentaram perante Deus, estava lá também Satanás para representar a Terra. Essa representação da Terra significa que se ele era o representante da Terra, os outros seres eram representantes de outros planetas. Logo existe. Mas em nenhum momento diz que esses seres nos visitam. Porque no grande conflito que a Bíblia apresenta, Deus está mais interessado na nossa salvação do que interessado em ficar passeando aqui com seres extraterrestres. Como tem demônios aqui nessa terra que perturbam muitas pessoas, ele envia anjos que são da mesma classe para combatê-los também. E ele mesmo veio, mas não seres de outros planetas. Logo, esse caso de Mike Leão se demonstra muito fraco e não convincente, apenas para algumas pessoas que acreditam na ufologia e acham que isso está sendo encoberto de alguma forma. Mas os fatos mostram que não existe, que não tem nada aqui. Mas e você? O que é que você acha desse caso? Deixe no comentário e a gente vai conversando. Te aguardo no próximo vídeo. Falou, é nóis. Tchau, tchau.